Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e abençoe abrindo o entendimento, dando entendimento ou revelando a vontade dele para a vida de cada um de vocês. E quando ele revela a vontade dele para nós, automaticamente ele dá também a condição para que a gente venha executar essa vontade. Ele nos dá o discernimento do que é a vontade dele e, em seguida, ele também dá a condição para que a gente venha executar. Isso que se chama fé, a fé sobrenatural, a fé que traz a resposta de Deus para nós. Veja só, nós temos batido na tecla sobre a vontade de Deus. E quando nós temos consciência da vontade de Deus para a nossa vida, então nós temos coragem, nós temos força, nós temos discernimento, nós temos condições para executar essa vontade. E uma vez executada, então Deus se agrada de nós e ele revela mais a sua vontade. E assim a gente vai vivendo de fé em fé e pela fé naquilo que Deus vai nos dando. Deus é Pai. Todos têm que entender que Deus é Pai. E o Pai, todo Pai, quer o melhor para os seus filhos, o verdadeiro Pai. Imagine o Pai eterno. Ele quer o melhor para nós. Mas o melhor para nós é o que ele quer, é a vontade dele. Por isso que ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo, sem o Espírito Santo é impossível fazer a vontade de Deus, é impossível. Até porque sem o Espírito Santo, como é que você vai saber a vontade de Deus para a sua vida? É ele, o Espírito Santo, quem revela a vontade do Pai para nós, em nome do Senhor Jesus. Foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus, em todo o tempo, estava fazendo a vontade do Pai, porque ele era dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Então, você que quer ter uma vida diferenciada, uma vida separada desse mundo podre, se você quer ter uma vida de qualidade, então você tem que ouvir a voz do Pai eterno, do eterno Deus, e obedecê-la. Assim também acontece com os filhos neste mundo, os filhos dos pais comuns, né? Eu lembro que o meu pai sempre nos ensinava, nos orientava, nos dava aquela... E tinha que obedecer, porque se não obedecesse, como ele era muito rigoroso, então a gente apanhava. Então, o que acontece? Deus não bate em ninguém, ele corrige, mas ele não bate. Mas ele, ao dar a sua direção para a nossa vida e nós executando essa direção, então ele é, digamos, glorificado em nós, santificado em nós. Porque nós fazemos então a sua vontade, nós lhe agradamos. E, obviamente, quando nós agradamos a Deus, nós agradamos a nós mesmos. Porque a vontade dele é o nosso bem-estar. Muito legal isso, né? Preste atenção. Ao agradar a Deus, fazendo a vontade dele, você está agradando-se a si própria ou a si próprio, porque ele quer o melhor para nós. Ele quer tanto, tanto, tanto ter a sua comunhão conosco,
que ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, nos conduz, nos ensina, nos orienta. Mas uma coisa tem que se observar. O Espírito Santo não impõe, não obriga. Ele fica sempre sujeito ao nosso espírito, quer dizer, ao nosso intelecto. É isso mesmo. O Espírito Santo não impõe a vontade dele, ele ensina, orienta. E quando nós não obedecemos, ele não faz nada. Mas nós vamos colher os frutos daquela desobediência, porque nós vamos fazer o que é da nossa vontade e, consequentemente, vamos quebrar a cara. Porque a nossa vontade sempre contradiz a vontade de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala, aquele que planta na carne, aquele que semeia na carne, da carne vai obter o quê? A morte. Mas aquele que semeia no Espírito, quer dizer, que obedece, que se sujeita ao Espírito Santo, vai colher a vida e a vida eterna. Então, eu queria que você pensasse nessas palavras, porque Abraão foi o homem que Deus escolheu para fazer o pai na fé dos que creem em Deus. Ele diz assim, o texto sagrado, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Ele obedeceu. E saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Hoje, com a direção do Espírito Santo, nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o que nos esperamos, o que nos aguarda. Nós temos todo o mapa, né, que o Senhor Jesus nos dá nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Então, quando a gente obedece a Deus, a gente segue o caminho, a gente trilha o caminho da vida. Ainda que venhamos enfrentar problemas, dificuldades, nós vamos permanecer, nós vamos prevalecer. Os problemas, as dificuldades não vão, de forma nenhuma, derrubar a gente. E eu posso falar isso com vocês porque, poxa, são 58 anos que nós temos servido ao Senhor Jesus e é óbvio que estamos vivos pela misericórdia, pela graça dele, pelo Espírito Santo, mas a gente tem que estar na obediência, sacrificar a nossa carne, o nosso eu, todo santo dia. Todo santo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus. Amém.